Eu ouço direto pela internet. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! No ar, Hora da Notícia, Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM, Hora da Notícia, Edmar Silva. Cá estou para apresentar o programa desta segunda-feira. Ai. A gente começa segunda-feira aqui, animados pra caramba, né? Uma segunda-feira quente, meu Deus do céu. Que calor é esse, né? Nem tá feio. Muito bem. Cá estou. Isso é em homenagem aos nossos ouvintes de Portugal, os patrícios. Tem muito ouvinte em Portugal, não fica lindo, não. Inclusive os torcedores do Grêmio, que hoje estão em festa. Por quê? Porque o Grêmio faturou em cima da rubra. É mesmo? Eu achei que era o Grêmio de Porto Alegre. Não, é o Grêmio de Anápolis. O Grêmio é Anápolis. Bom dia, Edmar Silva. Um time liderado por portugueses. Você começou... Eu comecei homenageando ao Grêmio. Você começou o programa incendiado, Incendiado, né? assim. Animadão. Pegando fogo. Ô, Edmar, diga. Mas como é que foi esse jogo aí? O Grêmio, Anápolis, no primeiro tempo, estava ganhando de 2-0. E só não ganhou demais porque andou errando lá algumas jogadas imperdoáveis, né? Que deveria ter ganhado. E a Anapolina reagiu no segundo tempo, fez um golzinho, mas amargou a derrota. Não foi o suficiente. Jonas Duarte, né? Então, o Grêmio começa aí na frente da rubra e hoje, certamente, né, a torcida da rubra deve estar cobrando assim pra caramba dos dirigentes uma melhoria, né, para a equipe, para o próximo jogo. Sabe quem que vai enfrentar? Quem? Vila Nova. Na quarta-feira, o Vila Nova vem ao Jonas Duarte para enfrentar a Anapolina. E a Anapolina, se jogar como jogou ontem, vai ser um baile para o Vila. Para o Vila. Então, o Campeonato Goiano começou na sexta-feira, no sábado, né? Para os anapolinos ontem. A Anapolina, portanto, amargou essa derrota, né? O portal Esporte Goiano diz o seguinte: Grêmio sai na frente, a Anapolina acorda no segundo tempo, mas é derrotada no Jonas Duarte. A matéria aqui é escrita pelo Igor Neri diz o seguinte: na tarde de domingo 20, Grêmio, Anápolis e Anapolina se enfrentaram na estreia do Goianão 2019 e quem levou a melhor foi o Geia. Triunfo por 2-1. Os gols da equipe azul e branco foram marcados por João Vitor 2 vezes. Para a rubra, Diego Siqueira diminuiu, né? Então, aí o Campeonato Goiano já a todo vapor. Um começo complicado, então. O Goiás venceu o Goiânia, lá em Goiânia, o clássico Gogó, né? O Goiás venceu, se eu não me engano, por 3-0 o Goiânia. Isso, por 3-0. O Atlético Goianiense venceu o Goianésia. Isso. Por 2-0. E ontem nós tivemos também a estreia dos estaduais Brasil afora, né? E aí dos grandes, né? Dos chamados grandes clubes do Brasil, tivemos 3 empates, 4 vitórias e apenas uma derrota, né? O destaque para o Botafogo, que saiu na frente contra a Cabo Friense e depois acabou tomando 3, perdeu de 3-1. Fluminense empatou, o Flamengo venceu por 2-1,
O Palmeiras venceu apertado. É isso, o Palmeiras me venceu. Não, o Palmeiras empatou. Empatou, né? É verdade, empatou. E aí aquela história, né? O começo da temporada, você pega um time que está voltando de férias, enquanto você normalmente enfrenta adversários de menor potencial ofensivo, de menor qualidade técnica, mas que já estão jogando há mais tempo, né? No caso do Campeonato Carioca e Paulista, os times já estão há mais tempo, tá atuando na pré-temporada. E, segundo os especialistas, não conta muito como referência essas vitórias ou empates, ou mesmo as derrotas. O seu Atlético Mineiro, por exemplo, meteu 5 no Boa Esporte Clube, né? É o Boa Esperança. Boa Esperança, né? É um Boa Esporte Clube. É boa. O Grêmio, por exemplo, meteu 4 lá no Gauchão, né? E por aí vai nos resultados, né? Quarta-feira tem mais, né? Voltam aí, agora vem a sequência. Campeonatos estaduais duram 90 dias, não é isso? Isso, em torno de 90 dias, um pouco mais, né? Isso aí. Muito bem, então aí as notícias do esporte, os campeonatos começando pelo Brasil afora, né? Muitos gols acontecendo. Hoje aqui tem... em Goiás a expectativa, né? Aqui em Anápolis, né? A expectativa é para ver se a rubra desencanta, né? Ontem eu estava ouvindo alguns comentaristas dizendo o seguinte: o Grêmio Anápolis, né? Eu sempre digo o seguinte: o Grêmio Anápolis, ele é um clube empresa, então ele não para, né? Ele o ano inteiro ele tem atividades. Como você disse, né? Inclusive ligado muito aos times portugueses, né? Tem essa característica de negociar os jogadores, né? Uhum. Agora a Anapolina não, a Anapolina é um time de temporada, né? Ela vem, monta o time para o campeonato, acaba o campeonato, vai todo mundo embora, aí começa outro campeonato, tem que juntar tudo de novo, tentar achar os... né? Então, o Grêmio, por exemplo, ontem, o argumento era que o Grêmio, como é um time que está em atividade há mais tempo, né? Em dezembro já estava fazendo treinamentos, o Grêmio está mais preparado, né? E a rubra o time ainda está entrosando, né? Então vamos torcer aí para que a rubra melhore, né? Para que cresça no campeonato e faça uma boa participação. E o interessante é que você falou, está pegando entrosamento. Quando pega entrosamento, depois de 60 de jogando juntos, 70 de jogando juntos, já é hora de desfazer o time, porque acaba o campeonato. Né? Então aí o Goiás, nocivo. O Vila Nova e o Atlético, que tem vida o ano inteiro, já estão lá na frente. Né? E usam o campeonato estadual da forma que os demais times do Brasil usam. Para se preparar. Para fazer uma grande pré-temporada. Se ganhar, é bônus, é uma comemoração, a torcida gosta, mas não é o título que conta. Né? Por exemplo, se um time ganha um campeonato estadual e no final do ano não ganha nada, ele se sente mais desprestigiado do que um time que é eliminado na primeira fase do estadual, por exemplo, mas chega na Copa do Brasil e vence, chega no Campeonato Brasileiro e vence, faz bem na Libertadores, é campeão da Libertadores, ninguém lembra, mas ganhou o estadual, né? Nada disso. Uma derrota numa semifinal de Libertadores ou na reta final da Copa do Brasil pesa muito mais, né, negativamente, do que um título estadual. Né, porque as ambições são de fato muito maiores. Mas é lamentável mesmo que esses times menores, né, e aí nós temos que incluir os dois clássicos do futebol goiano, né, os dois times tradicionais da cidade de Anápolis, que é Galo e Rubra, por não terem uma agenda, né, não terem um calendário esportivo ao longo do ano. Aqui e ali, um ano ou outro, disputam a Série D, mas ainda assim parece muito pouco para movimentar, para conseguir movimentar ativamente aí os clubes, a ponto de criarem esses times ciganos. Porque o jogador já sabe também que daqui a 3 meses vai ter que procurar outro emprego, vai ter que procurar outro clube. Então ele não chega aqui com um afinco, ele, queria receber o dele, vai fazer o meu aqui. Você imagina, você sem grandes ambições. Você está num emprego que você sabe que vai durar 3, 4 meses, né? Isso. Você já entra no emprego procurando outro, né? Exatamente. Então, procurando o caminho da saída. Como é que eu vou sair melhor aqui? Você nem se concentra naquilo que está fazendo. Muito bem, mas vamos às manchetes do dia, né? Vamos começar aqui pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo diz o seguinte, na sua manchete principal: em 3 anos, Flávio Bolsonaro comprou 4 milhões e 200 mil em imóveis. O período das aquisições coincide com a movimentação atípica identificada pelo COAF. Mais um capítulo do chamado caso Queiroz, né?
O Fabrício Queiroz, de acordo com informações dos relatórios do COAF, movimentou em 3 anos 7 milhões de reais. Fabrício Queiroz é aquele que era assessor... Inicialmente era 1.200.000, né, que já era muito estranho, né? Depois descobriu-se mais 5,8 milhões, totalizando 7 milhões de reais em 3 anos. Esse é o cidadão que precisou pegar emprestado com o atual presidente da República 40 mil reais. Esse é aquele que mora na Taquara, aqui na região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que é um bairro de periferia, numa casa muitíssimo tímida. Inclusive, mal é rebocada, né? Mal é pintada ali. E movimentou em 3 anos 7 milhões de reais. Detalhe, fazendo rolo com carro, ou seja, compra e venda de veículos. Aqui em Anápolis nós temos na Vida Brasil, ali na região do Jundiaí, na Minas Gerais, uma grande concentração de negociantes de carro, de garageiros, como eu costumo dizer. A gente fica imaginando. Tem um lá que ganhou. A gente fica imaginando. Essa grana. A gente fica imaginando, então, que naquele trecho ali da Brasil Sul. Deve ter milionários. Deve ter pelo menos uns 100 milhões de reais rolando, porque tem umas 20, 25 lojas ali dos dois lados. Então deve ter uns 100 milhões. Imagina como é que a economia daquela região não é aquecida se for atendido os mesmos padrões do Fabrício Queiroz. A questão já é escandalosa por si só. Não resta muita dúvida no mundo prático das coisas. Isso vai ficar evidente se houver, porque eu falo se houver, porque parece que estão tentando a todo custo barrar a investigação, né? Aquele Brasil a ser passado ali, parece que voltou a deitar, né? O gigante tinha acordado, né? Agora parece que deitou de novo. Se houver uma investigação, vai se identificar muita coisa. Mas a nova revelação, essa foi feita na sexta-feira pelo Jornal Nacional. A nova, feita pela Folha de São Paulo através de documentos de cartório, informações de cartório, é de que no mesmo período, o então deputado estadual, hoje senador eleito, Flávio Bolsonaro, comprou 4 milhões e 200 mil reais em imóveis. Cabe ressaltar que em 2002, há 17 anos, quando Flávio Bolsonaro entrou na política, o patrimônio declarado dele era um Gol 1.0. Era um Gol ou era um Fusca? Um Gol. Um Gol. Alguém dizer hoje não, era um Gol 1.0. E aí agora o Flávio Bolsonaro faz negócios pagando inclusive à vista R$1 milhão de entrada de apartamentos, negociando salas comerciais. A família Bolsonaro, somente num imóvel comercial na Barra da Tijuca, tem 12 salas, de acordo com as informações prestadas mesmo na própria declaração de imposto de renda. Então, chama a atenção que no mesmo período em que Fabrício Queiroz, o tal motorista, movimentou 7 milhões, Flávio Bolsonaro comprou 4 milhões em imóveis. Destaca também as reportagens desse final de semana quanto aos depósitos, né? São 48 depósitos de 2 mil reais. E feito, aí muita gente tentou já, aquele pessoal que está defendendo a qualquer custo, o famoso passador de pano, quer passar pano em cima de tudo. Falou, não, mas isso aí é porque ele tem uma loja de chocolates, ele tem 2 lojas da Copenhague. Acontece que as funcionárias vendendo chocolate, todos depois de 2 mil reais, saíam dos shoppings, onde tem banco do Itaú, que é onde ele tem conta, iam lá na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para depositar. Depositavam assim, um por um. Sabe quem escreveu sobre isso? Certinho, assim, redondinho. Não era 1959, não era 1830. Sabe quem escreveu sobre isso? Quem contou que essa movimentação de depósitos sequenciais no mesmo dia, na mesma hora, é um retrato clássico de lavagem de dinheiro e de desvio? Quem escreveu? Eu acho que você conhece. Talvez você não tenha lido a obra, mas você conhece o autor. Chama-se Sérgio Moro. Sérgio Moro, em seu livro sobre a corrupção, sobre as várias formas de corrupção, um dos capítulos ele trata sobre quais são os formatos identificáveis de lavagem de dinheiro através do desvio de patrimônio público, de verba de gabinete, de verba de campanha, de caixa 2, e ele destaca praticamente uma narrativa do que acontece no caso Fabrício Queiroz e a da família Bolsonaro. Né? Detalhe, no meio de tudo isso, ainda tem 24 mil que foi passado para Michele Bolsonaro, que é a atual primeira-dama do Brasil, né? E que o próprio Jair Bolsonaro disse que não foi 24, foram 40 mil. Ou seja, mesmo movimentando 7 milhões, ele ainda precisava pegar emprestado 40 mil com o então deputado federal Jair Bolsonaro.
Esta história tem potencial para abrir um problema muito sério para o Flávio Bolsonaro, mas principalmente para gerar um rombo no patrimônio político do presidente. Porque, primeiro, a oposição já vai fazer o que está na cartilha, já quer abrir uma CPI. Né? E nesse momento em que depende-se tanto do Congresso Nacional, depende-se tanto dos deputados e dos senadores para aprovar alguns projetos de interesse de Bolsonaro pela campanha e de estratégia como reforma da Previdência e tudo mais, o poder de negociação dele diminui muito grande. Diminui muito. Né? Ele cai bastante. O ex-candidato Ciro Gomes costumava dizer, chegou a dizer, que nos 6 primeiros meses de governo, um presidente eleito tem praticamente poderes imperiais para fazer o que ele quer, dado o patrimônio político que ele adquire saindo de uma eleição, né? Saiu de uma eleição, principalmente como essa, em que teve 59 milhões de votos. Então, ele tem esses 6 meses para fazer o que ele bem entender em termos de projetos, em termos de apresentação de projetos que demandam da aprovação do Congresso. Então, é preciso usar, segundo a tese dele, esse período para se tomar as medidas que são, de acordo com a cabeça do presidente, necessárias. O que acontece agora, o que nós temos visto, é que, segundo analistas, há uma redução desses poderes imperiais, como o Gomes disse, justamente por esse desgaste político, que perde essa força. Espera aí, há um desgaste muito grande por parte da sua família inteira, de você mesmo, está envolvido, está enrolado. Né? Há os militares no meio, né, mexendo nessa história. O próprio vice-presidente, general Hamilton Mourão, atual presidente da República, uma vez que Jair Bolsonaro viajou, presidente em exercício, disse, olha, o caso Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com o governo, ou seja, lavando as mãos, né, e tentando blindar o governo. E quando ele fala isso, ele está blindando a própria posição. Então, se estiver enrolado, o presidente estiver enrolado, ele que se vire. O governo não tem nada a ver com isso. É um movimento já muito curioso. E detalhe, nós iniciamos hoje o 21º dia do governo Jair Bolsonaro. Muito bem. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Atenção, a ameaça agora é tripla: dengue, chikungunya e zika vírus. O que são 10 minutos na sua semana? Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, esse é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá!
Tire um tempinho e tome uma atitude. Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9 aqui na nossa cidade, você acompanha também no fmmais.com.br, é o nosso site para você acompanhar, inclusive ver os programas anteriores, né? Estão todos lá em vídeo para você acompanhar, para você relembrar os programas da semana passada, do mês passado, do ano passado, né? Tem muito programa lá. Acabou que pode ficar um dia inteiro que não vai assistir tudo. É isso aí. Para você que nos acompanha nos aplicativos também, tem um aplicativo da Mais para o sistema Android, também para o iOS, que você pode baixar, é só digitar FM Mais Anápolis e você vai encontrar o nosso aplicativo para poder baixar no seu smartphone e ouvir a Mais em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do país. Por falar em ouvir em qualquer lugar, eu quero abraçar o meu amigo Warley, motorista. Ele é de uma cidade aqui do interior de Goiás, não me falha a memória agora a sua cidade, mas ele está sempre conectado, né, sempre participando, deixando aqui o seu recadinho, a sua manifestação. Então, um abraço para o Warley, que está sempre... O Warley, ele se identifica como o Warley motorista, isso aí. Um abraço também para o meu amigo Valdeci Borges, lembra do Valdeci Borges? Claro, grande abraço ao Valdeci. Da Rádio Noroeste FM em Goiânia. A Rádio Noroeste FM vai entrar no ar nos próximos dias, né? Está tudo pronto, tudo preparado. E um abraço aí ao nosso amigo Valdeci Borges, que também está sempre conectado e acompanhando aqui o nosso trabalho. Eu quero abraçar ainda o pessoal da Farmácia Arco Verde, né? A Farmácia Arco Verde fica na Avenida Arco Verde 630, aqui no bairro Arco Verde, em Anápolis. Medicamentos e perfumaria. Facilitamos a sua compra pelos cartões e temos teleentrega 3314-6111, 91210821. Um abraço aí para o pessoal da Farmácia Arco Verde, empresa parceira aqui da Mais FM, como diz a minha amiga Letícia Silva. É isso aí. Se você quer anunciar na Mais FM também, entre em contato com a gente, né? Vamos fazer aqui a sua propaganda, né? É isso aí. Seu comercial. Muito bem. Vamos ver aqui. Eu quero ver também quem está conosco no Facebook. Deixa eu abrir aqui a nossa página nessa manhã de segunda-feira, 21 de janeiro. Quem está com a gente aqui é o Paulo Roberto Belém. Ligadinho. Repórter Paulo Belém, a Lorena Montoril, jornalista e radialista e televisionista. Boa. Né? Esse é o casal número 1 do jornalismo de Anápolis. Jornalismo. É a Lorena Montoril e o Paulo Roberto Belém. Isso, gente fina, toda boa, toda vida. A Lucimar Batista Mendes, sempre ligada, aquela Cunha de volta hoje com a gente, depois de ter visitado a minha terra, Minas Gerais. Ah, ela fez isso? Ela estava em Minas Gerais no final de semana, né? Mas hoje está de volta. A Ludmila Rodrigues desejando bom dia, a Ludmila. A Lucimar Batista também desejando bom dia, uma semana abençoada. A Maria Santos lá no Jundiaí trabalhando e acompanhando o nosso programa. Um abraço para Maria Santos e para toda a família. Um abraço também para o meu amigo José A Ana Castro desejando um bom dia. A Maria Nova da Silva também.
nos acompanhando. O Luciano Toledo, desejando um bom dia, e ele disse que esse choro do Morgantini é um eterno e comovente. Aliás, avise para ele que a eleição acabou. Não existe terceiro turno. Tá ok? Quem que é essa pessoa? É o Luciano Toledo. Ô, Luciano, Tá com saudade do Luciano, faz é muito muito né? feio, é muito feio, Luciano, ver que esse pessoal que apoia o Bolsonaro, assim, cegamente, não está preocupado com o fim da corrupção, que gosta da corrupção, só quer escolher o lado. Né? As informações estão no COAF, quer fechar os olhos, passa vergonha aí, sem o menor constrangimento, né? A justiça está aí, né? O COAF está aí, a movimentação financeira está aí, os cheques estão aí, os 7 milhões, quer dizer, quantos triplex cabem nos 7 milhões? Né? Quantos sítios e triplex do Lula cabem nos 7 milhões? Cabem nos 4 milhões do menino Flávio Bolsonaro? Né? Esse é o serviço que essas pessoas prestam ao Brasil ao querer transformar em piada o que é um caso clássico de corrupção rasteira, que é desvio de verba pública de gabinete. Né? Mas o tempo dessas pessoas ele é muito curto, né? Porque elas são atropeladas pelos fatos. Né? O tempo para esse pessoal cair no limbo da história, ele é muito célere. Mas é importante essa participação, porque a gente se pergunta muitas vezes como é que nós chegamos na situação de eleger uma família inteira achando que são salvadores da pátria, achando que são competentes, né? Aí a gente vê participações como essa desse rapaz e percebe que tem uma explicação bastante lógica. Tá aí, esse tipo de escolha. É interessante porque o Jair Bolsonaro foi eleito porque as pessoas tinham uma desconfiança muito clara de que ele era totalmente incapaz para exercer a função, mas diziam, falam tudo isso dele porque não podem chamá-lo de corrupto. E agora, com 21 dias, nós estamos vendo a Michele Bolsonaro recebendo o cheque do motorista e ele mesmo falando que não é 24, são 40 mil reais. E vindos de um cara que movimentou 7 milhões em 3 anos e que fez dancinha, né? A dancinha dentro do Albert Einstein, do motorista do Bolsonaro, ele deve constranger. Aliás, esse povo que gosta de dancinha sempre dança, né? Sempre dança. Né? Eu fico imaginando como é que o Luciano Toledo vai estar resolvendo as coisas na casa dele e no meio, né, dos amigos dele, vendo a dancinha do sujeito. Bom, mas quem tem bandido de estimação tem que cuidar bem dele mesmo. Muito bem, um abraço também para o meu amigo Leandro Reis, sempre ligado, né, conectado aqui pelo Facebook. Para um detalhe, viu, Morgantini? Às vezes as pessoas questionam, mas o nosso programa, a gente faz questão de pegar os principais sites do Brasil e comentar as notícias que estão na primeira página. Por exemplo, o G1, né, ele traz aqui uma manchete, que é, vamos dizer assim, manchete principal no momento, porque ele muda a cada momento. Brasil tem menos de 229 projetos na fila para serem privatizados. Levantamento exclusivo do G1 mapeou estatais, rodovias, ferrovias, aeroportos e outros empreendimentos oferecidos à iniciativa privada. Então, essa é a notícia da hora, né? Outra notícia da hora é o caso COAF. Flávio Bolsonaro diz que depósitos fracionados são dinheiro de venda de imóvel, né? Outra manchete logo adiante aqui diz o seguinte: Queiroz teve que devolver R$ 16.800 após auxílio educação irregular. Ou seja, né? A outra manchete do blog da Andréa Sade é o seguinte, que a lei sirva para todos, diz Mourão sobre o caso Bolsonaro. Esse é o caso que nós estamos falando. O general Mourão, que não tem preocupação nenhuma em prestar contas porque não tem chefe, né? Ele foi eleito, ele está na posição dele de cobrar, e a tendência é que ele intensifique ainda mais essas cobranças, e se perceber que a coisa vai se agravar, ele vai se descolar ainda mais da família, né? Ele já não é tão próximo, vai se descolar ainda mais, porque ele é o principal beneficiado, no caso, uma complicação do presidente. Muito bem, outra notícia aqui é que Bolsonaro viaja a Davos e Brasil volta a ser comandado por vice após quase 3 anos. A cadeira de vice estava vaga desde 2016. Isso. E pela primeira vez em 34 anos, um general volta a ser presidente do Brasil. Isso. Então, nos próximos dias aí, o presidente estará em Davos e o Brasil volta a ser comandado por um vice e, por acaso, um vice que é militar.
Bom, ainda vamos mais uma manchete aqui. Igreja na Paraíba é condenada a pagar 12 milhões por exploração sexual. É uma manchete de uma matéria do Fantástico de ontem, né? Economia da China registra pior crescimento em 28 anos. Então, são as notícias do dia, né? Nós comentamos as notícias do dia, é claro, né? E trazendo a visão, né, que o nosso ouvinte quer saber. Ainda, vamos ver aqui, deixa eu ver se a minha amiga Kellen já colocou aqui, já tem a ligação direta com o meu amigo lá de Goiânia. O Libório. Libório Santos. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer contato aqui com o meu amigo Libório Santos. Oh, meu Deus, tá difícil. Achou. Muito bem. Hoje é dia 21 de janeiro de 2019 e nós vamos, portanto, direto de Goiânia com o meu amigo Libório Santos. Bom dia para você, Libório Santos. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. O CB Goiás defende a implantação de uma política para o setor leiteiro. Governo do estado divulga cronograma de pagamento do salário dos servidores. Organização Mundial de Saúde alerta para agravamento de doenças em 2019. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 21 de janeiro, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Goiânia e várias regiões do interior de Goiás foram atingidas por fortes temporais com ventos e granizo neste final de semana. Com os dias muito quentes, normalmente nos finais de tarde, os riscos de temporais são grandes. 9 vacas leiteiras e um touro morreram no final de semana em Aragoiânia, município perto da capital, após um forte raio cair sobre a árvore em que os animais se abrigavam da chuva. A produção de leite em Goiás tem uma importância muito grande na economia e representa o sustento para milhares de famílias de pequenos produtores rurais. Em muitas propriedades é a única fonte de renda, mas entra ano, sai governo, entra governo, eles enfrentam o mesmo problema, a falta de uma política duradoura para o setor. A variação de preços é constante e nem sempre a atividade é lucrativa. Por sua vez, o produtor não tem força de participação nas negociações e na definição de preços. O presidente do CB Goiás, Joaquim Guilherme, defende uma ampla discussão sobre o problema. A entidade elabora sugestões para o setor. A produção de leite em Goiás, ela tem causado em nós alguma preocupação. Nós que ocupamos um lugar de maior destaque no país e a gente vem decrescendo no ranking de estados maiores produtores. Então isso é uma preocupação de todos os envolvidos na cadeia láctea e nós do cooperativismo também estamos preocupados com isso. E a gente está desenvolvendo um trabalho onde nós queremos, dentro de um espaço curto de tempo, apresentar uma proposta de ações que possam ser feitas para voltar a aquecer a produção e a comercialização de leite no estado. Para isso, a gente está envolvendo tanto a indústria quanto o produtor e nós do cooperativismo também estamos tentando coordenar esse trabalho, com auxílio também de outras entidades, para que a gente apresente uma solução para o mercado de leite. O leite é um produto que tem muita volatilidade, os preços, em especial em Goiás, tem acontecido muito isso. O preço sobe e desce sem um espaço curto de tempo. Isso deixa o produtor um pouco sem uma orientação. 12 times começaram ontem a disputa do campeonato goiano. Goiás, Vila Nova, Atlético, Craque e Grêmio Anápolis venceram a primeira partida. Aparecidense, Novo Horizonte, Napolina, Goianésia e Goiânia perderam. Já o Iporaí e Tumbiara empataram. Mistério para a polícia desvendar. A motorista de aplicativo Vanusa da Cunha, 36 anos, desapareceu após fazer uma corrida na noite da última sexta-feira aqui na capital. De acordo com familiares, o último contato dela foi uma mensagem de texto às 23 horas. Ontem à tarde, o veículo de Vanusa, que também é enfermeira no Hugo, foi localizado. O carro estava abandonado numa estrada que dá acesso a um polo industrial de Aparecida de Goiânia. Fique atento. Criminosos estão clonando contas de WhatsApp para se passar por parentes ou amigos das vítimas e pedir a transferência de dinheiro para a conta de laranjas. O deputado federal Daniel Vilela foi reeleito presidente do Diretório Regional do MDB de Goiás com 138 votos no último sábado. Surtos de doenças preveníveis por vacinação, altas taxas de obesidade infantil e sedentarismo, além de impactos à saúde causados pela poluição, pelas mudanças climáticas e pelas crises humanitárias.
Estes são alguns dos itens que integram a lista das 10 principais ameaças à saúde global em 2019, divulgada pela Organização Mundial de Saúde. Na tarde de ontem, o governador Ronaldo Caiado divulgou o calendário de pagamento do salário dos servidores do mês de janeiro, depois de um estudo feito pelos servidores da Segiplan e da Cefaz. 70% dos servidores já recebem nesta segunda-feira. Ao meio-dia, nós teremos um pagamento de 70% dos servidores públicos. Ao meio-dia, eles já podem contar com esse dinheiro que será depositado no caixa do seu banco. Nós teremos na terça-feira, dia 22, nós concluiremos todos os que recebem até o valor de R$6.000. Na terça-feira, também na parte da manhã, vocês já terão o dinheiro depositado em suas contas. No dia 23 de janeiro, na quarta-feira, do valor de R$6.000 a R$7.000. Dia 29, de R$7.000 a R$11.000. E no dia 31 de janeiro, todos acima de R$11.000 já terão seu dinheiro depositado em conta. Quanto ao pagamento de dezembro, não há previsão. E, segundo o governador, vai depender do fluxo de caixa do Estado. Segundo ele, as dívidas do Estado chegam a R$3 bilhões. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nosso amigo Libório Santos com as informações de Goiânia. Um destaque na fala do Libório aí, meu jovem? Sem sombra de dúvida, é a entrevista do governador Ronaldo Caiado, já anunciando, né, uma agenda de pagamentos para o salário de janeiro. Parece que nesse começo de governo, o pagamento de folhas virou a grande missão. O governo precisa já se organizar. Claro que tem ainda esse imbróglio que é político para o governador e é um problema econômico, social para os milhares de servidores que não receberam o mês de dezembro, e precisa agora, na verdade, se apressar para virar a página. É preciso tirar de foco, tirar como assunto principal das falas do governo, do que se manifesta, né, dentro do governo Ronaldo Caiado, o assunto pagar salário. Porque pagar salário é uma ação ordinária de qualquer organismo governamental ou do setor privado. Você trabalha, ao final do mês, você recebe o seu salário. Você não ganha, você não acha, você recebe por aquilo que você trabalhou. E, na verdade, o que o governo precisa fazer agora é mostrar, com o salário que se paga para os servidores, com a máquina funcionando, o que o governo consegue fazer, né? O que está ao alcance do governo em realizar. Então, é fundamental que o Ronaldo Caiado vença essa agenda e comece, aí sim, a falar daquilo a qual certamente ele quer falar, né? Que são ações próprias da sua gestão, que são mudanças, inovações, melhoramentos nas diversas áreas. É isso que toda a população de Goiás está esperando. Nesse momento, nós compreendemos que há uma urgência por conta da questão política. E é também preciso ressaltar que não é somente uma questão, às vezes quem nos acompanha, ou quem acompanha notícias envolvendo o salário do mês de dezembro, fica pensando, mas isso não me interessa, porque eu não sou servidor, eu sou comerciante. É preciso compreender que a folha do Estado de Goiás gira em torno de 1 bilhão, B de bola, e 370 milhões de reais. Parte dela foi paga, então tem em torno de 1 bilhão de reais a serem pagos, através de salários para os servidores. Este 1 bilhão é o que vai aquecer a economia. Então, quem está nos ouvindo, fala, mas eu sou profissional liberal, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou dentista, né? Eu sou comerciante. Pois é, só vai poder levar, o servidor só vai poder levar o seu filho ou ele mesmo para fazer um tratamento dentário com você, para extrair um dente, fazer um canal, para fazer um melhoramento, um clareamento dentário, se tiver dinheiro. Só vai poder comprar na sua loja de ferragens, de secos e molhados, no seu supermercado, né? Uma calça jeans, de vestuário, um sapato, uma blusa, um brinquedo, se tiver o dinheiro na conta. Então, por isso que quando a gente fala de uma movimentação de 1 bilhão, nós estamos falando diretamente da economia de todo o Estado. Então, é fundamental que todos nós estejamos bem atentos quanto a isso. Basta lembrar, Morgantini, puxar aqui para a nossa cidade, alguns anos atrás, quando a prefeitura
atrasou o pagamento dos servidores, né? Os servidores iam para a Praça Dom Jesus pedir ajuda do povo. Isso. Né? Os comerciantes, a cidade parou a economia, né, do comércio. Os comerciantes não tinham era mais de 20 mil servidores e familiares que deixavam de comprar. Então, a crise, ela acaba atingindo toda a sociedade. Não é só o cara que fica sem um salário. Né? A gente não está falando de alguém que vai receber 5 mil reais, 10 mil reais, 3 mil reais, e só. Nós estamos falando de um universo de pessoas. E veja o quanto é importante isso. Não são servidores de Goiânia que fatalmente vão deixar o dinheiro em Goiânia. São servidores do Estado, que estão no Goiás inteiro, né? Por todos os 246 municípios. Em tudo quanto é lugar, tem um servidor do Estado de Goiás, né, que pertence aos quadros do governo de Goiás. Então, nós estamos falando do impacto que, maior ou menor proporcionalmente, está atingindo os 246 municípios goianos. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia dessa segunda-feira. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 99529-4013. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, o que acontece no Brasil, em Goiás, na cidade de Anápolis e, por que não dizer, em todo o mundo. Eu quero abraçar aqui os meus amigos que estão comigo. Um abraço para o meu amigo Alfredo Landim, ele que ouve o nosso programa no aplicativo da Mais FM. Um abraço também para o José Justino Filho, que ouve no aplicativo Rádiosnet. Tá vendo que eu sei da vida do povo?
É isso aí. O pessoal acompanha a Mais FM de várias maneiras e um abraço então para todos que estão ligados. Um abraço para a Mirna, que na sexta-feira ficou brava comigo porque o programa não chegou, houve um probleminha técnico aqui, mas hoje, Mirna, você vai receber o programa pelo WhatsApp, vai poder ouvir no seu horário de almoço, na boa. É isso aí. Bom, aqui em Anápolis repercutiu nesse final de semana, o meu amigo Henrique Morgantini, o Diário Oficial de sábado, né, dia 18, sábado pela manhã, foi publicado o Diário Oficial, e nesse Diário Oficial do município de Anápolis, constam nada menos que mais de 300 exonerações de servidores públicos municipais. Né, e a cidade inteira, no sábado, amanheceu com essa notícia, né, de que mais de 300 servidores do município foram exonerados. Só em um decreto, o decreto 43093, foram exoneradas, aliás, os 43096 foram exoneradas 305 pessoas. Mais outros decretos que exoneraram também servidores municipais. Então, hoje pela manhã, certamente, tem muita creche, tem muito PSF, tem, né, os PETs que ou não estão funcionando ou estão funcionando precariamente por falta de servidores. Esse é um reflexo de uma má administração, de uma falta de planejamento, né, de uma falta de compromisso com a gestão pública, porque é simples nós observarmos o seguinte, essas pessoas só foram demitidas, são 325 demissões. Elas só foram demitidas agora, significa que elas não são úteis, elas não eram importantes, vitais para o funcionamento de uma administração. Por que tanto tempo elas estavam lá, então? Descobriu somente agora? Ou nós temos aí como resultado isso que você está vendo? Olha, para poder atingir aqui, para poder acertar o pagamento, para ter receita, para ter a folha de pagamento em dia, nós vamos ter que demitir. Ou seja, significa então que, como você disse, Edmar Silva, nós vamos ter servidores que estavam em creches, em ação social, em PETs, que estavam em funções estratégicas aí da administração e que vai fazer falta agora. Quer dizer, vai amanhecer faltando gente para trabalhar. Ou seja, quando você chega a 2 anos e 1 mês de administração e aí você descobre que você precisa fazer uma mudança em que mexa com 325 pessoas, é porque você está completamente alheio ao que está acontecendo. Você imagina você descobrir da noite pro dia na sua empresa e falar, olha, eu tenho que cortar 300 pessoas. Olha, preciso fazer uma correção no dia a dia, vamos fazer mês a mês, eu preciso arrumar mais 10 trabalhadores. Não, eu preciso arrumar mais 5, não, eu preciso cortar 15, eu preciso arrumar 1, 2. Agora, não, você deixa chegar numa situação da máquina em que você precisa cortar 300 pessoas. A dúvida que fica é, são 300 nomes que não serviam para nada na avaliação do prefeito ou na avaliação dos secretários, estavam lá fazendo o quê, então? Olha, é difícil nós imaginarmos, e nós temos que respeitar aqui os servidores, que eram 325 inúteis. Certamente que não. Certamente que são pessoas que prestavam serviço, que estavam atuando, que estavam emprestando o seu conhecimento, a sua capacidade para a gestão pública, e que agora vão deixar um buraco, vão deixar uma lacuna. Agora, deixou chegar nessa situação para fazer esse tipo de corte, e aí prejudicando o atendimento. Nós falamos isso sobre o governo de Goiás, tá? O quanto que é importante ter servidores em todas as áreas, em todas as regiões do estado de Goiás. O mesmo se aplica se nós falamos para Anápolis. São 300 pessoas que estão aonde? Olha, estão diversas, não são só na saúde, só na educação, só na assistência social, só na comunicação, só na área de desenvolvimento econômico. Não, isso em todas as áreas. E certamente vai gerar um impacto, e o impacto certamente que é negativo. Pode ser positivo para as intenções do prefeito em fechar as contas dele, em fazer o que ele precisa fazer lá em relação à prestação de contas. Mas para o comércio local, para a economia nos bairros, né? Logo para a economia da cidade, e para o andamento da gestão municipal, é claro que isso vai gerar um impacto muito grande. Chama a atenção quando você começa a tratar o paciente quando ele está já em estágio avançado de alguma doença.
É isso que nós estamos fazendo nesse comparativo, nós estamos observando. Porque se você, repito, mês a mês, olha, nós precisamos demitir aqui, trocar, nós estamos sentindo, por exemplo, que na saúde, no atendimento básico, tem muita gente e pouco atendimento. Vamos trocar essas pessoas, vamos demitir, porque tem muita gente sobrando, não está fazendo nada. Tem um lá só para bater carimbo, não precisa disso não. O cara que atende o telefone também bate o carimbo. Pronto, isso é otimizar. Isso é dar celeridade, isso é dar clareza, transparência, isso é ter compromisso com o dinheiro público. Não, foi deixando acumular. Não, deixa do carimbo lá, deixa acontecer. Olha, lá numa escola tem um funcionário que só carrega giz. Não, peraí, o que faz a limpeza também carrega o giz. O professor também carrega o giz. Não, agora tem que cortar. E aí, de repente, você descobre que essas pessoas não são úteis. Isso é, antes de tudo, um desrespeito do próprio prefeito, certamente com apoiadores, porque são servidores comissionados. Então, em grande parte, tem ali apoiadores do prefeito, da gestão do Roberto Naves, que agora vão bater o olho e falar, quer dizer que eu não sirvo para nada? Não tá e outra coisa, nada? acho que outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, porque o pessoal fala assim, várias pessoas compartilharam aqui nas internet, mas não, a troca de servidores comissionados é uma coisa normal, né? O normal é, o comissionado ele é rotativo. É verdade que a substituição de comissionados pode ser feita a qualquer tempo, né? É uma questão vamos dizer assim, de empatia do gestor com o servidor. Agora, isso foi feito no início da gestão, né? Fazer a mudança. Aliás, o prefeito que sai, a obrigação dele é demitir todos os comissionados. Claro. Né? Por quê? Porque os comissionados, teoricamente, são da confiança do gestor. O gestor sai, ele demite todos. O gestor novo que entra, chama aqueles que ele acha que deve, né, que tenha alguma ligação com ele, que tenha a ver com a vitória dele na campanha, né? Por exemplo, gente que ajudou, gente que compartilhou da campanha, né? Gente que apoiou. Agora, no meio do governo, né, no meio do caminho, 2 anos passados do governo, aí faz-se um corte, né? Aí é um corte violento, são 342 famílias, né? Não são 342 pessoas, são 342 famílias que ficam sem o dinheiro para pagar o aluguel, né? Se fica sem o dinheiro para ir no supermercado, fica sem o dinheiro para ir na loja, né? Pagar a prestação da calça jeans que comprou, né? Ou seja, geram uma situação ruim para toda a cidade, né? É claro, aí o prefeito, na sua manifestação, diz, não, me dói o coração, tendo que cortar na carne, mas a gente precisa acertar as contas do município, né? Tudo bem, né? Cada gestor, o gestor tem que dar conta dos seus compromissos, mas vai perguntar para o trabalhador, né, que hoje acordou cedo sem ter para onde ir, o que ele está achando disso, né? Vai perguntar para o pai de família que precisa pagar, né, o aluguel daqui a alguns dias, como é que ele vai fazer? Vai perguntar o que ele está, né, o que está passando na casa, na família dessas pessoas. E outra coisa, o cidadão fica sem atendimento, né? São crianças que vão para a rua, que deveriam estar no PET, são crianças que não vão ser atendidas, né, porque vai faltar gente lá no posto de saúde. Então, é lamentável, né, que a essa altura do campeonato, 2 anos de administração e o nosso prefeito ainda está arrumando a casa. Quando é que vai começar a administração? Quando é que vão começar as obras? Você imagina que isso vai servir para fazer mais escola, para fazer mais postos de saúde? Eu preciso lembrar que até hoje a prefeitura não fez nenhum. A gestão Roberto Naves não fez nenhuma obra. Nenhuma obra iniciada, projetada, criada, anunciada pelo prefeito Roberto Naves foi iniciada, terminada, inaugurada e entregue. Temos 2 anos de governo. Não há uma obra que foi de promessa de campanha. Não há uma obra que foi uma demanda que aconteceu ao longo dessa jornada de 2 anos e 1 mês, de 25 meses. O governo já está mais perto de acabar do que de começar. E até agora nós não tivemos um projeto executado. Nem mesmo as promessas feitas para o primeiro ano, para os primeiros 6 meses, projetos imateriais, como, por exemplo, a criação
Guarda Municipal. Lembra da Você lembra? Lembra da Guarda Municipal, Eu lembro de que ia coisas... resolver o problema de segurança na Isso. cidade. Eu lembro, inclusive, de coisas inusitadas. Eu lembro, por exemplo, do Festival Caribenho. Eu lembro, por exemplo, Festival da Banana. Festa da Banana, para atender a região ribeirinha. Eu lembro de coisas inusitadas. Eu, infelizmente, não lembro de eventuais coisas sérias, talvez porque meu cérebro realmente bloqueou e abriu espaço só para as basófias, né? Só para os delírios do que vem sendo essa lamentável administração na cidade de Anápolis, porque isso nós temos visto. Nós não temos visto escola, nós não temos visto segurança pública. Você percebeu que já há algum tempo, algumas semanas, todas as lombadas eletrônicas estão desligadas? O que aconteceu? Nós descobrimos agora que não precisa, que é melhor para o cidadão. Quer dizer, quando você justifica a instalação, a colocação de uma lombada eletrônica, do chamado pardal, é porque ali tem alta movimentação de veículos em velocidade avançada e que ele está ali para controlar o tráfego. Onde é que isso vai? Regiões de muito contingente, né, de moradores residenciais, regiões comerciais, próximo a escolas, universidades, faculdades, você tem. Na universitária, por exemplo, você tem 2 desses. Justamente um próximo ali à faculdade Anhanguera e outro ao centro universitário. Ontem eu passei por uma aqui na Anderson Clayton, ele não estava funcionando, eu imaginei que fosse... Eles sequer estão estragado, né? Então, assim, que administração é essa que desliga? O que houve? Houve falta de pagamento? Houve um desacerto? Que administração é essa que sequer cuida de uma coisa tão simples que é uma papelada burocrática? O que resolveu se dar um benefício do cidadão agora para não multá-lo? Então, para que tem isso? Por que se instalou-se tanto? É uma administração que nós vemos claramente que não tem um rumo, não sabe onde quer chegar, não sabe onde está chegando. Vejam as obras da Fernando Costa, vejam as obras da Avenida Brasil Norte, que mexe, cavoca, tira terra, passa máquina e não acaba. É a promessa que nesse final de semana ia acabar, né? É a promessa de que dia 18 fechou lá a Fernando Costa, vamos fazer a capinha do asfalto. Vamos ver, né, se essa semana, então, vai estar concluída. Bom, eu quero agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes no Facebook. A Ana Castro diz assim: depois de 2 anos de gestão, demitir mais de 300 pessoas. Isso é jogada política, que talvez está querendo concorrer na próxima eleição. O Marcos Tavares também está conosco. Obrigado, Marcos. O Leandro Reis desejando aqui um bom dia a todos os ouvintes e a nós da Mais. Obrigado. São alguns dos nossos ouvintes internautas no Facebook. E por falar em Prefeitura de Anápolis, ô Morgantini, acabo de receber aqui um convite. Diz: bom dia, daqui a pouco começa a posse dos novos secretários municipais. Contamos com a presença de todos. Por um lado, né, o prefeito demite 342 servidores, né? E do outro lado, hoje ele dá posse aos novos secretários. Detalhe, foram criadas várias assessorias especiais, né? Que não é... Gente, você já ouviu falar no Asboni? Gente que vai fazer o quê? Né? Nada. Vai ter um salário de R$11 mil por mês para ficar lá ao redor do prefeito, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. O prefeito Roberto Naves, quando ainda era candidato... Para pagar os secretários e os novos comissionados do primeiro escalão, aí tem grana. Né? Quando ainda era candidato, Edmar Silva, o atual prefeito Roberto Naves, disse que não utilizaria nenhuma assessoria especial. Ele não servia para nada, era despesa de dinheiro, e vou usar nenhuma. Só hoje ele vai nomear 5. Fora os que já existem, né? Já estão lá. Hoje ele vai nomear 5 assessores especiais, sobretudo ele está tentando acertar algo que ele não deu conta. E o detalhe é que alguns desses assessores já são servidores da município. Já são servidores do município. Ele está tentando acertar, sobretudo, a estratégia de comunicação dele. Né? Ele tem identificado desde o início problemas na comunicação. Por isso que ele demitiu um monte lá de Por isso que ele demitiu um monte de comunicação. E aí remanejou outros. O que ele precisa entender é que bons estrategistas da comunicação, eles conseguem chegar à mensagem estratégica do prefeito, do gestor, para veículos de comunicação, para redes sociais, enfim, conseguem fazer esse trabalho. Mas comunicadores, estrategistas de comunicação, secretários, assessores, enfim, o cara que se quiser dar, não fazem notícia.
Ninguém cria a notícia. O fato tem que ser criado a partir da gestão. Então, se você não tem o que mostrar, você não tem o que apresentar, você realmente deixa o pessoal... É como se você pode ter uma Ferrari. Se você não tiver coragem de colocar gasolina, não tiver como colocar combustível, ela não anda. Então, você pode ter o melhor dos melhores. Mas se você não tiver ação, vai divulgar o quê? Muito bem, nosso tempo está esgotado nesta segunda-feira. Um abraço para a Cida de Jesus, que também deseja um bom dia para todos. Obrigado a você que nos ouve às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel. A Nova Gospel você acessa em radionovafm.org ou também no aplicativo para o seu smartphone, no Radiosnet. E para você que nos acompanha na nossa reapresentação à noite, o nosso muito obrigado também. Você pode também deixar o seu recadinho aí no nosso WhatsApp, é 995294013, e também nas nossas transmissões no Facebook. Mesmo depois que a gente termina, você pode deixar o recadinho e a gente vai ter acesso nele, né, no seu recado. Muito bem, alguma informação a mais para fechar? Não, estamos bem acompanhados aqui das informações desta manhã. Nós estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, se Deus quiser, ao vivo aqui nos estúdios da Mais FM. Um abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM. 210, canal 200. Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. www.fmmais.com.br. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas.